Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, o terceiro livro da série Transição Planetária. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10, que é Encontro com a Verdade. Nós queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco sempre ao vivo ou assistem depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos desse livro. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita, a vida espiritual e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos botar nosso resumo. Que eu tinha aqui o negócio. Pronto. Então, estudo 10, capítulo 10, Encontro com a Verdade. Nós terminamos o capítulo 9 falando que tinha um mártir do cristianismo, né? O nome dele é esse aí, Macário. E esse irmão terminou lá no capítulo 9 falando que ele tinha chegado perto do dirigente do trabalho, lá da casa, chama irmão Augusto, e com uma voz harmoniosa pediu a proteção do Mestre Jesus para as realizações que iriam ter lugar. Então fez a sua oração, né? Fez a sua prece. E aí começa o capítulo aqui quando Miranda fala que eles estavam dulcificados pela superior vibração da prece, feita com amor e imensa ternura. Ouvimos um tumulto com vozes em um idioma oriental. E, repentinamente, adentraram-se diversos espíritos, destacando-se um deles, que não disfarçava a ira e a presunção, acolitado por verdadeira corte de bajuladores de muito baixo nível moral. Os membros da reunião encontravam-se em recolhimento de prece silenciosa, enquanto nosso grupo, e os diretores do trabalho, bem como Macário, mantivemos a serenidade própria para a luta que parecia inevitável. Os médiuns irradiavam suave claridade, fruto da concentração e dos valores morais que possuíam, sendo a irmã Vicenza a que exteriorizava mais fortes vibrações, que passaram a envolver o visitante irritado, atraindo-o para a psicofonia atormentada. Então, daí a gente vê que é mais um detalhe dessas reuniões mediúnicas, que essa vibração que o médium vai expandindo, né, o seu perispírito, ela vai envolvendo aqueles espíritos, né, quando a pessoa, lógico, nessa irmã aí ela está valor moral e concentrada, ela envolve e atrai, puxa o perispírito, é como se fosse também um imã. Eles são impelidos para se ligar. Os que chamam vai ter imantação perispírica, porque eles são puxados como um imã, e ele é atraído para a psicofonia atormentada, porque ele não está gostando nada dessa história, né? Então, enquanto isso, aqueles que entraram com ele, que ele vai chamar de correligionários, os seus correligionários eram atendidos com bondade e destreza pelos trabalhadores espirituais, encarregados de preservar a psicosfera saudável. E a entidade foi impelida, aí de novo, explicando que ela foi puxada, né? Impelida ao fenômeno. E após a imantação perispirítica, ergueu a médium em atitude agressiva e grosseira, proferiu algumas palavras no seu idioma, enquanto persignava-se ou algo parecido, logo passando à agressividade. A Miranda fala que foi possível perceber que o cérebro da médium, no centro de Broca, adquiriu uma luminosidade peculiar, e a comunicação prosseguiu em língua portuguesa. Então, aí foi feita uma tradução, né, simultânea, né? E ele vai falar que compreendeu que o comunicante continuava utilizando a sua própria forma de comunicação,
que era decodificada automaticamente num fenômeno rico de beleza, desde que a comunicação é sempre mental. Então, naquele momento que ele está explicando que os espíritos se comunicam pela mente, mas tem esse lance no caso da grande maioria das pessoas, tem necessidade de ouvir, né? Então, ele estava se comunicando, falando na língua oriental, talvez em árabe, seja qual for, e aí eles escutavam em português, e, mais ao mesmo tempo, a comunicação estava sendo mental, né? Então, a entidade começa a falar. Essa comunidade agora me pertence, não mais ao Cordeiro crucificado a que se vinculou no princípio. Inúteis têm sido os apelos aquele que a si próprio não se defendeu, nem se salvou, deixando os amigos em abandono. Agora faz parte do nosso grupo, essa comunidade que ele quer falar, né? Esse local, onde nos reunimos e pretendemos apossá-los completamente, não sem destruir a mentirosa imagem que ostentava. Desde quando o profeta Maomé iniciou a pregação da doutrina da verdade, que o mundo tem sede da segurança que ela pode oferecer em nome de Alá. Não éramos contra a mensagem do seu Jesus nem de Moisés, mas desde as lutas que tivemos que travar, que compreendemos a necessidade de combater o demônio sob qualquer disfarce no mundo. Hoje temos a ajuda lúcida e poderosa de organizações espirituais judias que se nos unem para vencer o falso Messias. Desde os reis católicos, Fernando e Isabel, ele bota católicos entre aspas, porque, na verdade, eles não eram nada cristãos, né? Porque para fazer tudo que eles fizeram. Fernando e Isabel, na Península Ibérica, que exigiam a nossa rendição moral e espiritual, isto é, a adesão ao cristianismo, que nós fomos vítimas das mais terríveis crueldades que se possa imaginar. As batalhas geraram o ódio dos discípulos do carpinteiro contra nós. Feriram de morte a alma dos fiéis a Alá e ao seu profeta Maomé. Exaustos pelos sofrimentos, resolvemos a reagir, reunindo nossas hostes para lutar, usando todos os instrumentos de combate possíveis. Eu sou Mulá, doutor canônico do Islã, com o magno dever de defender o nosso rebanho, que um dia, não muito distante, tomará conta da terra. A terra será o reinado do Islã, e a Sharia será a única lei no planeta, em total obediência aos sagrados postulados do Corão. Então, o Mullah, a gente já teve um livro que a gente estudou, não me lembro mais qual, falou desse Mullah, né? O Mullah, ele é um indivíduo versado na Sharia, Sharia é a lei sagrada. Ele significa, Mullah significa ser vigário, mestre, guardião. É um título costumeiramente atribuído no mundo islâmico aos intelectuais. Então, ele estava se achando, né? O doutor canônico, né? E o Sharia é o conjunto de valores éticos, religiosos e leis baseados nas fontes do Islã. Aí essa entidade arrogante fez uma pausa, e foi na hora que o irmão Macário teve a oportunidade de responder, com inesquecível tonalidade de voz que contrastava fortemente com o seu tom de desrespeito. Aí Macário começa: seja bem-vindo, irmão. Utilizamos a palavra irmão porque também pertencemos ao exército do amor de que nos fala Maomé, quando discursa a respeito da fraternidade, da misericórdia e da compaixão para com todos, até mesmo em relação aos inimigos. Porque Maomé, ele não fala para fazer, para lutar com ninguém e atacar ninguém. Ele fala nos discursos de Maomé, tem sempre a fraternidade, misericórdia, porque esse pessoal, eles detupam, né? Esses irmãos que estão aí, né? Geralmente na espiritualidade, vivendo na erraticidade, eles detupam, a mente deles fica detupada e eles acham que tinha que agir com guerra com isso. Então aí o Macário vem com a ideia, falando que ele fala como eles falam entre si, um chama o outro de irmão, né? E até mesmo em relação aos inimigos. E o magnetismo que se desprendia de Macário, desse mensageiro do céu, começou a impregnar o irritado visitante, que permaneceu inibido para uma resposta grosseira. Aí já estava ficando já meio preso ali. Aí Macário continua: todos lamentamos profundamente os nossos erros transatos, tanto daqueles que seguimos Jesus, como vós outros, que impusestes a doutrina do Islã na Arábia com ímpar derramamento de sangue. Referi-vos às guerras violentas que foram travadas contra vós todos, sem reconhecerdes que eram consequência das invasões insanas por vós mesmos, realizadas anteriormente nos territórios que não vos pertenciam. Esquecendo-se de que Jesus se referira que tinha outras ovelhas, que não eram daquele rebanho. Os gentios, sem dúvida, além dos judeus.
todos somos filhos do Deus único, pouco importando o nome que se lhe atribua. O mundo espiritual nunca deixou de comunicar-se com o físico, mantendo as seguras informações da vida após a morte, e até hoje prossegue. A inferioridade moral dos religiosos, de todos os matizes, continua impondo-se cruel, vergonhosamente, assassinando em espetáculos aterrorizantes de fanatismo, sem poupar idosos, enfermos, crianças, dominados esses criminosos por espíritos cruéis que os exploram psiquicamente, nutrindo-se da energia das suas vítimas destroçadas. Então, ele fala que esses irmãos fanáticos que fazem essas guerras também estão obsediados por esses espíritos cruéis que exploram a pessoa, né, psiquicamente e se nutre da energia que aquelas vítimas daquelas guerras que eles inventam, eles ficam ali na vampirização daquelas vítimas. Fica para eles, está ótimo, né? Estão adorando, e vai instigar a guerra e depois ficam absorvendo o fluido vital daqueles espíritos. Essa comunidade aqui continua pertencendo a Jesus, não a vós, ou qualquer outro agressivo dominador de um momento. Jesus reina, e o seu poder de amor ultrapassa qualquer capacidade humana de entendimento. Respeitamos todas as crenças e comportamentos, e cada qual responde pelos próprios atos, não nos cabendo impor os nossos princípios, com o direito, portanto, de rechaçar com os instrumentos da fé e da paz tudo que nos pareça ameaçar. Um inditoso mulá que espumava através da médium e cujo rosto estava transformado em uma verdadeira máscara, conseguindo romper as forças que o paralisavam, ele exclamou: não há muito quando da nossa decisão de acabar com o cristianismo, consideramos que muitas das denominações religiosas que o mantêm são extravagantes e sem reservas morais para sobreviver por si mesmo, estando ameaçadas de autoextinção. Mas os infiéis da terceira revelação, desejosos de manter na terra a ficção do reino da fraternidade, despertaram-nos a atenção e passamos a visitá-los e vê-los quão fracos e ferozes também são. Após muitos debates, resolvemos vingar-nos dos sofrimentos que nos foram e ainda nos são impostos pela chamada decadente civilização ocidental, passando a investir no enfraquecimento de suas fileiras, na desmoralização dos seus postulados, através daqueles mesmos que se filiam, ou seja, através dos próprios espíritas, né, que fazem as coisas equivocadas e desequilibradas, e eles vão lá e investem no enfraquecimento, desmoralizando as pessoas e os postulados. E aí ele continua: somos inimigos irrecuperáveis. E aqui estou, atraído pela necessidade de defender os nossos cooperadores, infiltrados nessa instituição, como noutros também, em plena decadência. Então ele estava ali para poder manter aqueles que estavam já obsediados, né, tomados por eles, né, hipnotizados por eles. O período de glórias e de entusiasmo das primeiras horas já passou, ficando agora rotina em atividades de pequena monta e em condutas tão chocantes quanto a dos sem rumo. Somos aficionados do escândalo, das acusações graves e infamantes, para desmascarar essa córdia de aproveitadores astutos que se encontra no poder momentâneo do movimento espírita. Sim, alguns de vós sois conhecidos nossos, e estivestes naqueles dias de turbulência e de criminalidade, erguendo uma adaga contra nós, dizimando-nos. Mudastes pouco nesses séculos, mantendo a máscara da bondade, da voz suave e o sentimento pervertido, a conduta moral simples e a fé claudicante. Credes só quando tudo está bem, sem resistência para os testemunhos e a permanência nos inevitáveis fenômenos da evolução. Aí Macário vai falar: tendes algumas razões, porque ainda somos espíritos imperfeitos, lutando contra as mais inclinações, em tentativas nem sempre felizes de realizarmos o melhor. Entretanto, vale considerar que o mestre continua velando pelo seu rebanho, e apóstolos da caridade e mártires da abnegação estão reencarnando-se nas fileiras do espiritismo, a fim de manter a perfeição dos seus postulados. Na roupagem carnal, equivocam-se, mas refazem o caminho na busca da luz que brilha no Calvário. E aqui eu vou fazer referência de alguns assuntos para a gente poder comentar. No livro Trilha da Libertação, que eu vou agora trocar aqui de documento para a gente ler, eu tirei uma foto aqui do que é. Isso aqui, nesse Trilha da Libertação, acho que é do ano 2000. O Manuel Flamengo de Mello está contando de uma reunião dessas, né? Reuniões
mediúnica. E é que é legal que ele foi colocando cada pessoa que estava participando da reunião, que a gente também vai ver nessa, né? E ele fala: percebi que as entidades convidadas para o intercâmbio da noite, ainda em sofrimento ou perturbadoras, permaneciam entre as pessoas, isoladas por barreiras vibratórias, que, no entanto, lhes permitiam escutar as leituras e os comentários. Então, assim, eles deixam a pessoa ali escutando, mas isolada por barreira para não atacar as pessoas, né? Mas aí tem também aqueles que eram lúcidos e trabalhadores, movimentavam-se com liberdade. E os obsessores, alguns já vinculados aos médios, pelos quais se deveriam comunicar, a contragosto, escutavam os ensinamentos, recalcitrando e reagindo com blasfêmias e grosserias. Alguns obsessores já estavam ligados ali, né? Imantados ao perispírito. Eles não podem nem se mexer, porque não conseguem sair daquele lugar quando eles estão ali no imã, né? Espíritos familiares dos presentes também permaneciam no recinto, em atitude digna, reflexionando a respeito da tarefa e das comunicações. E os demais cooperadores, os que transportam os enfermos desencarnados, igualmente estavam a postos. Então, a gente vê que tem vários tipos de pessoas frequentando. Nessa que nós estamos aqui também, tem vários. Aqui estamos falando aqui que tem o pessoal lá que vai contar mais na frente, que tem o pessoal do centro que está querendo que as coisas se acertem, eles estão em oração, está mostrando que tem esse pessoal, a turma que veio com essa entidade aí, que ficou quietinha no canto, porque o pessoal já acolheu eles, começou a cuidar deles ali, tem esse aí que está com a médium. Então, vários momentos e fatos acontecendo. Sobre o Maomé e o islamismo, na Revista Espírita, de agosto a novembro de 1866, Kardec vai falar sobre Maomé e o islamismo. Só umas curiosidades que ele fala aqui. Longe de nós a intenção de absolver Maomé todas as suas faltas, nem a sua religião de todos os erros que ferem o mais vulgar bom senso. Mas devemos, à verdade, dizer que seria tão pouco lógico julgar essa religião segundo o que dela fez o fanatismo, quanto seria julgar o cristianismo segundo a maneira pela qual alguns cristãos o praticam. Então, o fanatismo é que leva a esses problemas. O Corão não é uma obra escrita por Maomé maduramente, de maneira seguida, como fez Kardec, né? Que é seu bom senso e com tudo estudado. Não é. Mas o resumo feito por seus amigos das palavras que ele pronunciou quando estava inspirado. Eu nem sabia dessa situação que ele vai contar agora. Nesses momentos, Maomé estava inspirado, dos quais não era o Senhor, ele caía num estado extraordinário e assustador. O suor corria de sua fronte. Seus olhos se tornavam vermelhos de sangue. Dava gemidos e a crise terminava, o mais frequentemente, por uma síncope que durava mais ou menos tempo. O que lhe acontecia algumas vezes no meio da multidão e mesmo quando estava sobre o seu camelo, também quanto em sua casa. Então, a gente deduz aqui que ele tinha umas, vamos dizer, incorporações, né, esse o termo, mas ele estava sempre inspirado ali, né, por nossos irmãos desencarnados, falava lá as coisas, os amigos já anotavam, e aí ficou como sendo a lei, né? Tem coisa que a gente sabe que tipo de espírito, só Deus sabe que tipo de espírito estava inspirando ele. Então, Kardec continua que a inspiração era irregular e instantânea, e não se podia prever o momento em que dela seria apoderada. Em seguida, também no grupo da live ali, que a gente, né, segue, o pessoal lá da Sueli Calda-Chuber, eles falaram algumas coisas sobre a Inquisição. Estou vendo pelo tempo que vai dar para falar. Então, para a gente até se situar novamente, algumas vezes já foram faladas, né, nos outros livros, desde 1183, alguns delegados enviados pelo Papa começaram a averiguar a crença dos cátaros de Albi, sul da França, também conhecidos como albigenses, que já tinham surgido em 1143, então já tinham alguns anos. Eles acreditavam na existência de um Deus para o bem e outro para o mal. Aquela história, né, que tinha o céu e o inferno, o Deus para o bem e para o mal. Cristo seria o Deus do bem, enviado para salvar as almas humanas. E o Deus criador do mundo material seria o Deus do mal. Após a morte, as almas boas e espirituais iriam para o céu, enquanto as almas pecadoras e materialistas, como castigo, reencarnariam no corpo de um animal. Isso foi considerado uma heresia, e no ano seguinte, no Concílio de Verona, foi criado o Tribunal da Inquisição. Aí foi quando começou a ter a história da Inquisição. Então, antes de 1200, 1140 e pouco, o Papa Gregório IX,
durante seu pontificado, editou 2 bulas que marcaram o reinício da Inquisição. Uma em 2031, que já previa pena de morte para os hereges, e a outra em 2033, chamada Licete, que apenas aí não diz o que está falando. No século seguinte, a Inquisição julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado, para que as penas fossem aplicadas, vários de seus inimigos, propagadores de heresia. Então, eles pegavam a pessoa que não se dava bem com a igreja e eles logo inventavam um jeito de avisar, de dizer que a pessoa estava cometendo heresia, a gente sabe. Então, era bruxa, né? Nessa etapa foi confiada a recém-criada Ordem dos Pregadores, os dominicanos. O Concílio de Viena, em 1311, obrigava seus inquisidores a recorrer à tortura apenas mediante a aprovação do bispo diocesano e de uma comissão julgadora em cada caso. A tortura era um meio incluído no relatório, no interrogatório. Agora tu vê, já tinha até tortura também, não era só matar. Começava a fazer... É um pessoal bonzinho, né? Os cristãos bem bonzinhos que faziam tudo para poder fazer o outro sofrer e aplicando nada do que foi ensinado. Apenas em 1487 que o Papa Inocêncio VIII declarou uma cruzada contra os valdenses. E o Papa reuniu um exército de 18.000 homens para matar ou prender todos os valdenses. E aí essa história eu resumi um pouco, então já deve ter colocado esses valdenses onde estava antes. E foi forçando aí até os Alpes, onde sofreu dificuldades, mas permaneceram muitas décadas. Então, eles perseguiam alguns tipos de povos, né? E as pessoas tinham que sair e sofrer em outros locais, porque era a voz da igreja lá que mandava. Bem mais tarde, em pleno século XV, os reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, solicitam e obtêm do Papa a autorização para a introdução de uma Inquisição. Então, aí é que vai essa Inquisição mais falada, né? Que é desde o tempo de 1400, 1500, que mais fala nesses livros nossos, que é a tal da Santa Inquisição, que teve muita perseguição. Tal instituição afigurava-se necessária para garantir a coesão num país em unificação, porque foi o casamento entre esses 2 monarcas que resultou a Espanha. Um era de a Castela e o outro o Aragão, eles eram dois reinados, né? A Isabel e Fernando. E aí juntaram e unificou. E, recentemente, conquistaram terras aos mouros muçulmanos na Península Ibérica e os judeus sefarditas. Então, o que eles queriam? As terras desses, né? Para catar essas terras, eles tinham que mostrar que eles não eram, não sendo cristão, então tinha que converter todo mundo a virar cristão. Bom, aí eles conseguiam pegar as terras e os tesouros, todas as coisas que as pessoas possuíam. Então, aí ele fala aqui da unidade nacional. A ação do Tribunal do Santo Ofício tratou de mais casos depois da conversão de alguns judeus e mouros que integravam um novo reino. Alguns deles foram obrigados a renegar suas religiões e a aderir ao cristianismo, ou a abandonar o país. Então, no caso, abandonava e largava as terras todas para eles, né? Aí, esses eram dados o nome de cristãos novos. Alguns esqueciam a religião, enquanto outros continuavam a praticar secretamente. Ficavam lá, os judeus ficavam fazendo seus rituais. Então, esse último chamavam de criptojudeus. E eram frequentes os levantamentos populares e as denúncias de práticas judaizantes aos inquisidores. Aí as pessoas iam lá para ficar bem, faziam denúncia, ganhavam dinheirinho. A gente já viu também esse outro livro sobre esse assunto, né? Um desses espíritos obsessores aí contou essa história. Mais tarde, em certas regiões da Itália e Portugal, o Papa autorizou a introdução de instituições similares em condições diferentes. No caso de Portugal, a recusa do Papa ao pedido, tendo visto os abusos da Espanha, mereceu que o rei tivesse como alternativa ameaçar com a criação de uma Inquisição Régia, segundo era uma coisa urgente para o reino. Então, de fato, a introdução da Inquisição em Portugal resultou das pressões espanholas, tá? Que não queria ver o rei, eles estavam entre eles mesmo brigando, né? Aí, em 1184, a Inquisição vai para o sul da França, vai combater esses cátaros, obinentes, coisa e tal. Aí voltou, né, para o tempo atrás. Então, está contando desde antes, já vem desde 1184, e vem, transformou a Inquisição Espanhola até 1834, e a Inquisição Portuguesa vai de 1536 até 1821. Agora tu vê. Estava bem na época de Kardec, que é 1804, né, que ele nasceu, por aí, ainda tinha, né, em Portugal ainda tinha um pouco alguma coisa de Inquisição. Inquisição Romana, Santo Ofício existiu entre 1542 e 1965. Olha só, essa informação aqui que a gente nem sabia.
E para terminar aqui um trecho do Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3 do Método, o item 28 vai falar sobre os tipos de espíritas. Entre os espíritas que se convenceram por estudo direto, destacam-se. Primeiro, aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos, mais ou menos curiosos. Então, eram os espíritas experimentadores. O outro tipo que Kardec vai identificar aqui é o que no espiritismo vem mais do que fatos. Compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos, não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e ocioso sempre hostis. Considera a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Que grande maioria que tem hoje em dia de espíritas assim, né? E a gente não pode falar que volta e meia a gente se encaixa em algumas coisas que a gente não consegue praticar da doutrina espírita, então a gente cai um pouquinho nesses espíritas imperfeitos. O terceiro, aqueles que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedece. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, espíritas cristãos. Então, frisando aqui, que a convicção que eles nutrem preserva de praticar o mal. Tem a convicção, tudo que a gente fala aqui, se a gente parar para pensar e ter essa convicção, a gente não faz nenhuma maldade. O problema é que ele acaba fazendo, mesmo sem querer, porque a convicção mas tem hora que capenga, né? Tem hora que a gente cai lá naquelas chagas do passado. E o último aqui, ele fala dos espíritas exaltados, que é o que ele fala que vai estragar tudo. Então, tudo o exagero é prejudicial. No espiritismo, infunde confiança demasiada, cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, esse tipo de espírita, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. Então, acredito em qualquer coisa e nem vai ver se aquilo ali tem o fundo, né? Se está na doutrina, se não está. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil ao caso do espiritismo. E aí vai acabar falando que tudo é espiritismo, né? E aí queima o filme do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos, assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar a credulidade. Meio mal apenas haveria, se só eles tivessem que sofrer a consequência. Mas o pior é que, sem querer, eles dão arma para os incrédulos, né? E aqueles vão falar, mas tá vendo? Falaram isso aí, é um espírita que está falando isso, então mostra para os incrédulos, acaba dando razão para eles ficarem, inclusive, zombando, aí fala, inclusive, zombar, e do que se convencer, não deixe de imputar todos os ridículos de alguns. Sem dúvida que isso não é justo, nem racional. Mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam. E conhecer a fundo aquilo sobre o que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Então, quem tem contra o espiritismo, ele não quer nem saber, não vai estudar o espiritismo, né? Eles querem falar, não querem conhecer a fundo para depois poder debater um debate saudável. Então, Kardec sempre falou muito disso. Então, e agora, vamos dar uma paradinha para a gente perguntar, vocês perguntarem aí o que está de novo aqui no capítulo. O que vocês estão achando? Fala aí, Bia, tá tudo tranquilo? Sim, sou tudo tranquilo, né? Eu acho mais impressionante, né? Como a questão da Inquisição marcou, né? Não só na história, mas em muitos espíritos, né? Em vários países, né? Todos vários tipos diferentes. Aquilo ali foi acontecendo, né? Nossa, e acabou em
864, foi Não, isso? mostrou que uma ali, Miriam, deixa eu ver qual que é o lugar. Foi até 65. 1965. Acabar, isso me assustou um pouco agora quando você falou. Muito Não é assim, não é aquela 1965. Inquisição de botar na fogueira, é a Inquisição Lógico. romana. A Inquisição Mas portuguesa, mesmo assim, é uma inquisição que perturba sim, espiritualmente as pessoas. que é Se você como é o nome? Faz lavagem cerebral, faz isso, isso. incomoda bastante. E olha como isso perturbou a espiritualidade, como isso levou determinados espíritos a ir para um outro lado completamente diferente do que a gente espera, E né? perturba até hoje, né, gente? Olha a Eu consequência. acho até hoje, né? Eles Quantas estão vezes, com o tempo, né? quantas vezes você fala que é uma espírita cristã, você e o que você fala das cruzadas? Primeira coisa que eles falam, o que você fala da Inquisição? Aí você fala assim, você tem razão, mas a gente está aqui para melhorar, para se consertar, não é verdade? É isso aí, mas é complicado demais. Eu estou um pouco sem voz hoje, estou muito resfriada. E, Melhor ser. e aí, eu acho que Mas é muito assustador isso, muito é assustador. assustador de Como ver o é que que você está você vê que falando. você lê em vários livros que você não só escuta até hoje, como você vê em vários livros como as pessoas gravaram isso. O mais assustador é saber que os espíritos equivocados se baseiam, né, num erro histórico, um erro da Inquisição, para justificar os atos que eles fazem hoje de erro, né? De acompanhar, de obsediar, de achar que está errado. Eu acho muito assustador isso, muito assustador. O ódio que foi gerado é uma coisa absurda, Exato. porque aí mistura o fanatismo dele, né? Aquele negócio daquela, como ele fala aí, de Maomé, então vai continuar o capítulo agora, mistura esse fanatismo cego, e aí achando que só eles estão certos, porque se fosse uma pessoa que, tipo, sofreu, coisa e tal, não, mas eles têm aquela força de ser o exército de Deus, aquela vamos dizer, ideia fixa, né? Justificativa, né? Oi? A justificativa deles é de um erro nosso. Então, e eles também erraram, mas eles enxergam, mas É, acontece que é tudo isso em função de intolerâncias e brigas e guerras que mataram um monte de gente. Aí ficou aquele ódio, e você vê que até hoje, por que nós estamos passando o que estamos passando? Especialmente os espíritas. E quem está atacando são eles. Eles toda hora colocam aqui, o Miranda coloca todos os livros dele, esse livro do outro que está lá também, que eu estou nos antigos, né? Que tem 20 anos já os outros livros, que eu tô... E também uma coisa, eles vêm vindo, nós somos contra Jesus, que Jesus, e por culpa de terem usado o nome, né, de Jesus, o cristianismo, ficou isso. Então é uma massa enorme de espíritos revoltados. E qual é essa associação com a gente? O espírita, porque o espírita que ele está falando ali, vocês, a gente começou a perceber que vocês, que ele falou, ficamos vigiando, e aí vimos que vocês querem implantar fraternidade e tudo, mas vocês também são fracos, que aí eles ficaram vigiando e foram vendo, né? Ele fala, passamos a visitá-los e vê-los quão fracos e ferozes também são, porque aí a hora que a pessoa é fraca, cai lá naquela, né, vou errar, ou feroz, porque também briga, também tem ódio, guarda mágoa, não perdoa, a mesma coisa, faz um discurso, faz outro. Então, por isso que eles estão atacando os espíritas, a grande maioria que está nesse sentido agora, que a gente está passando, é porque os espíritas se intitulam, e também a grande maioria vai estar conseguindo, vai conversando, começa a modificar o modo o seu modo de pensar e dos que estão ao redor, e aí começa a pensar, aí começa a falar de Jesus, é que eles não querem que Jesus apareça, eles querem que Jesus, como eu já falei várias vezes, que o nome dele vai acabar, que nós vamos acabar com essa crença. Então é isso aí, que a gente mas tem a certeza que Jesus não vai deixar, né? Essa é a nossa convicção que está colocada aqui. Nós temos essa convicção, eles não têm ainda noção disso aí, porque o Macari vai conversar e a gente vai ver que vai terminar deles falando ali, mas isso é sério demais, é isso aí que a gente fala. Anos e anos de guerra, anos de briga, sobrou para agora ainda. o que mais assusta, que são os líderes, é a guerra pelo poder, né? Às vezes, não sei se vocês já escutaram o ditado, que quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Não tem que ter dinheiro, não tem que ter... isso tem que dar poder. E aí você vê como eles lutam pelo poder para ficar lá em cima, para ser o melhor, para acabar com o cristianismo, para denegrir de vez a imagem de Jesus. É muito assustador isso, muito assustador essa
briga pelo poder de estar liderando a maior parte das pessoas, né? E é o que eles falam, que ele vai, não sei se já falou aqui, que ele fala que quem vai ganhar mesmo vai ser o exército deles. Ele vai falar que já também. Nós vamos conseguir, porque ele está dominando, né? E ele vai conseguir. Lamentamos, aí ele fala Maomé. Ele vai falar mais na frente agora, ele vai ver que a turma deles que vai ganhar, porque para eles a lei deles é a certa, né? A correta de tudo, e não adianta, o mundo vai ser gerado, porque você falou, o poder está na mão de Maomé, de Alá, e não adianta a gente querer fazer diferente. Então vamos Tem lá. alguém querendo falar, Su? Ali querendo falar. Saiu Pedro, fala aí. Ô, Su, eu estava escutando vocês falarem. É uma coisa que eu não esqueço, que essa história da Inquisição, eu não gosto nem que quando fala Santa Inquisição, que de santa não teve nada, né? Eu já participei de algumas casas em que teve reuniões de espíritos que ainda estavam perseguindo um ao outro, sabe? Até hoje. Eu acho isso me choca, me deixa muito triste. E, ao mesmo tempo, eu falo para o Pedro que é uma vergonha. Eles usaram o nome de Deus, né, para fazer tantas tragédias, causar tantos danos, destruírem famílias. Isso é muito triste. Muito, que você vê que tá aí os espíritos ainda usando ainda o mesmo sofrimento que foi a Inquisição para estar hoje perseguindo agora os espíritas, né? Eu acho isso. Eu estava falando isso com o Pedro esses dias. Eu acho isso chocante, uma vergonha para a humanidade. Tem uns que estão há 500 anos, 700 anos, não reencarnaram. Eles ficaram com a raiva. Não reencarnaram, não. Entendeu? É aquele lance que a gente fala, mas aí você tem reencarnação compulsória. Eles tiveram essa escolha, eles ficaram nos cantos dele lá, não reencarnando. Lógico que isso cada vez piora para eles mais, a reparação deles vai ser terrível, porque além de estarem maltratando pessoas há muitos anos, né, vão ter que reparar isso, essas milhares de vidas que eles destruíram, e lógico que as reencarnações vão ser em situações de péssimo estado, né? Para começar, às vezes nem consegue. Algumas encarnações nem se fecham, porque ele tem que passar na carne e passar pela aquele choque na carne, muitas vezes, para conseguir arrumar o perispírito que está todo deformado. Moralmente, não está deformado como se fosse que a gente já falou em ovoide, ou então aqueles com forma de animais, ele está deformado moralmente. Muitas impressões morais de pessoas que morreram, fora os que estão esperando eles. Quer dizer, na verdade, já estão lá todos escravizados, coisa e tal. Então, assim, esses anos todos sem encarnar. Por isso que eles falam, de mais na frente vai falar também sobre a encarnação, eles pedem para a pessoa, para eles, vem para cá, para Jesus, coisa e tal. Mas é meio que tipo uma chance para eles ainda se acertarem, para tentar começar a arrumar o espírito para ainda ficar, porque é uma tipo última chance, né? E aí, não pegando agora, não tem jeito, eles continuarem com essa revolta, essa rebeldia, eles vão passar para os planetas que vão ser o planeta primitivo. Fala, Bia. Não, então, só recordar também, não sei se fala isso no texto, numa parte do texto, né? Que acho que a Inquisição equivale ao Holocausto também, né? De tamanha atrocidade que foi, né? E impressionante também, outra perseguição aos judeus, né? Foi na Inquisição e no Holocausto, né? Duplamente. Eu acho que nessa hora eu fiz um resuminho, não sei se já passou. Duplamente perseguidos, né, que eles falam. Vou passar para o resto do texto, que já é 8h15, e aí vai continuar esses assuntos mesmo, e a gente acaba de comentar. Então, continua o Macário falando com a entidade. Como não ignorais, os vergonhosos verdugos da humanidade do passado, com as suas tribos sanguinárias, estão reencarnados em experiência última. Traduzindo, tem um monte desses verdugos reencarnados atualmente. Esse livro é de 2000 e esse é o Perturbações de 2015, tá? Então já estão reencarnados, mas é a experiência última que eu acabei de falar agora.
Não tem chance. Se eles não, nessa encarnação agora, continuar fazendo maldade, como a gente vê que muitos irmãos aí, nossos perturbados e se desequilibrados, estão fazendo um monte de maldade ainda, criminosos, tudo, isso é a experiência última. Não volta, não. Agora de agora, é o que eles falam, está saindo, já limpando, já está começando a limpar essa turma. Quando desencarna, já vai, passa para o cantinho e vai ficar esperando para ir para outro planeta, né? Que ele fala que esses irmãos estão reencarnados e eles utilizam esses irmãos para tornar a Terra um caos, que é justamente absorvem, pegam esses, já tem aquela chaga, né? já não tem muita coisa para eles irradiam essas energias ruins e ao invés de querer se melhorar, eles ainda atraem os espíritos que estão querendo tornar a Terra um caos, que é o caso, ele está falando para essa entidade, onde as obsessões exaurirão os sobreviventes das lutas inenarráveis. Então, a obsessão vai exaurindo a pessoa, né? Aí ele continua falando, mesmo que viesses a fruir de algum êxito relativo, a marcha do progresso é na direção da plenitude. E o Senhor da vida, que a todos nos ama, quando não lhe correspondermos mais à expectativa, convidar-nos-á ao avanço, qual vem ocorrendo nesses dias mediante expiações rudes, que nos libertarão das armaduras do ódio, do primitismo, do desvario em que vivemos. Então, é o que nós estamos falando. Vem, reencarna, mas em expiações rudes, né? E vai tendo-se, ele fala que convida ao avanço, né? Convida, mas aí você não querendo ir, aí você tem a tua escolha, né? Tem livre-arbítrio. Aí a entidade vai falar, nesse emaranhado verbo rástico, deixaste transparecer que seremos vencidos em nosso programa de construção de um mundo diferente, cedendo em nossos propósitos? É muita audácia pretender de submeter-me aos vossos caprichos, pois sei que somente existe um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Agora, esse parágrafo, essa frase aí é daquelas para a gente até rir. Quando a mulher for chibatada o quanto merece pelo seu despudor e os homens forem punidos pelas iniquidades a que se entregam, o mundo islâmico estará estável e a felicidade de todos garantida para sempre. Então, nós estamos chamando de ser mulher, tem que ser chibatada, porque né, o homem vai ser punido, mas primeiro a mulher tem que ser chibatada. E aí o Macário vai falar para ele, ó, o irmão engana-se, que diz para sempre, porque esse aqui é um mundo transitório, onde estamos em processo de aprendizagem, a fim de voltarmos ao mundo de origem, onde, sim, a felicidade espera os justos e trabalhadores, aqueles que amaram e auxiliaram os seus irmãos na terra. Então, o mundo de origem, que é a nossa pátria espiritual, de onde nós todos viemos, de onde nós fomos criados, não fomos criados na terra. Tem gente que pensa, né, porque tem lá na Bíblia colocado, então pegou a terra, a lama, fez o homem, né? Tem aquela história lá, e a mulher vai da costela. Então, essa impressão fica muito na mente das pessoas, até nós espíritos, você parar para pensar, você pensa, eu fui criado. Aí você acha que você está sendo criada, ameba, coisa e tal. Não, a gente não foi criado aqui. Nós fomos criados no plano espiritual, nós somos espíritos. E daí a evolução veio caminhando, do mineral, começaram aqueles princípios químicos, e aí vem para o minério, depois vai para o vegetal, e por aí vai, né, animal. Isso aí sim, mas nós fomos criados. O espírito foi criado no mundo espiritual. Por isso que ele fala que é a nossa, que ele fala aqui em cima, que é voltar ao mundo de origem. Tá? E a reencarnação a todos nos conduz na feira dos tempos, vestindo-nos de carne e despindo-nos, ao tempo que edificamos o reino dos céus no próprio coração. Esse sim, indestrutível, ou seja, o reino dos céus é indestrutível. E a entidade continua, eu tenho poder sobre esses insensatos e covardes que nos ouvem, porque estamos em perfeito conúbio emocional e espiritual, porque naquela reunião tinha aquele pessoal daquela sociedade espírita que estava brigando com os outros que queriam manter a moral, né? Manter lá o princípio direitinho, lembra? Estava indo até para os jornais, já estava dando briga e querendo para a justiça. E ele falou que estava com perfeito conúbio com eles. A conduta que se entregaram, esses irmãos que estão fazendo esses erros, abriu-nos a brecha de que necessitamos para a invasão do seu território. E agora somos nós a mandar. Isso é apenas o começo da tragédia. E aí o Macário continua, o irmão está equivocado. Confunde necessidade de evolução pela dor, que nos é imposta pelas soberanas leis da vida, com vitórias insignificantes, porque aqueles que se encontram sob a hipnose do ódio e do ressentimento não constituem parte significativa da instituição. Ou seja, o grupo que estava fazendo esse tipo de atitude lá no centro era um grupo pequeno, né, que estava nessa hipnose do ódio, do ressentimento. E ele falou, não é a parte significativa. Alguns se deixaram seduzir,
e enfrentarão as consequências do mal que se estão permitindo fazer, com atitudes escandalosas. As acusações terríveis ante os erros que facilmente poderiam ser corrigidos, mediante a lealdade. A sede decorrente da paixão do poder, aí que a Denise falou, a paixão do poder é uma sede, né? É-lhes demasiadamente grande para despertarem do letargo hipnótico que os domina momentaneamente. Então, eles estão numa hipnose, mas eles não saem dessa hipnose porque eles estão nessa sintonia, né? E aí, pronto, foi o que foi, abriu a brecha e a turma entrou. Estava vigiando já. Atendendo às orações dos servidores fiéis, que permanecem sofridos e confiantes em Deus, aqui estamos, retornando das páginas antigas do martírio para erguer os caídos e enfrentar as circunstâncias do instante. Então, Macário está falando da história dele, né? Que ele veio daquela época que ele foi comido pelo... Ele, a família, ele, a mulher e as 2 filhas, vai falar no próximo capítulo, eles foram comidos pelos leões. Então, vieram do martírio, né? E ele fala que eles vieram, né, ele com o grupo dele todo lá, para atendendo a oração daqueles que estão lá, os fiéis, servidores fiéis, confiantes em Deus, e vieram para ajudar. Essa instituição tem se dedicado ao bem, sem eleger quem quer que seja, a todos atendendo em nome de Jesus, nas suas necessidades humanas e principalmente espirituais. É portadora de uma vasta folha de serviços à verdade, e todos aqueles que lhe receberam o carinho formam hoje a milícia de misericórdia que a envolve, evitando que o mal se lhe instale. Porque esses acontecimentos desagradáveis logo passarão e o bem será restabelecido. Tudo passa, né? A gente sabe. E aqui o que está acontecendo? Ele fala que que falou que ela já estava escrita no livro no outro capítulo falou, né? No livro de Deus, é um nome assim que fala lá no capítulo anterior. E esse pessoal que ele fala aqui, antigo, então, os formadores da casa, né? Toda casa, essas casas antigas, como a gente tem lá na Tijuca, essa casa que tem 100 anos, tem o pessoal que formou, criou, que com certeza estão lá trabalhando, estão ali formando a milícia, envolvendo a casa para que o mal se instale. Porque, na verdade, mesmo a casa estando toda destruída em guerra, e metade já, eles estão achando que já tomaram conta da casa toda, metade já estão com a casa, né? Vamos dizer, tomada, mas a outra metade está firme. E não vai acontecer nada demais com eles, porque eles sabem que vai passar, né? Não há como deter-se a aurora. E Jesus é o perene amanhecer das almas. Aí o Macário continua, ao recepcionar o irmão em nossa reunião, não temos outro interesse senão de nos aproximarmos, de nos darmos as mãos para desarmarmos o mundo, alterarmos o comportamento do ser humano e fazermos que as nações respeitem-se e ajudem-se reciprocamente. Única maneira de viver-se em paz. E a entidade vai responder com selvagem ironia. Certamente que não pretende converter ao ridículo cristianismo. Aí o Macário falou, não, de maneira nenhuma temos essa intenção. Recorde o irmão que nos veio visitar atraído pelas nossas vibrações de amor e de paz. É claro que o esperávamos e sentimos um grande prazer em estar dialogando convosco. Olhai em volta e vereis aqueles que constituímos parte da instituição comovidos. Aqueles que não é a turma que está brigando, é aqueles que estavam rezando, né? Comovidos, orando por vós, envolvendo-vos em ternura e cordialidade. Nenhum sentimento de rancor ou de raiva. Quando vos voltardes para Jesus, encontrareis, sem dúvida, a felicidade que supera as paixões do ódio, da animosidade e da destruição. Inspirareis nossos outros irmãos à fraternidade, que hoje matam desapiedadamente, ameaçando o mundo com o terror. O comunicante não pôde ocultar todo o escárnio que sentia e estrugiu ruidosa gargalhada, enquanto expressava-se em seu idioma. Aí já que eu desequilibrou ele, o que nos pareciam palavras de desacato e de infâmia. Nesse momento, Dr. Bezerra cercou-se da médium Vicenza, aplicou-lhe energias libertadoras dos fluidos densos do comunicante, adormecendo-o enquanto lhe dizia: ficai conosco uma semana, a fim de nos conhecermos melhor, e assim, mais facilmente, descobrir de Jesus, que está em germe no vosso coração. Retirado pelo Dr. Carneiro de Campos e Virgílio Almeida, foi removido para a sala contígua. E de referência temos aqui, para fechar ali o... Opa, pulei. Para fechar aqui o assunto, mais para dar uma força aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? Justamente que a gente não está vendo com nossos irmãos revoltados já há mais de séculos. A paciência, item 7.
A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa, e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, e são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo que está no Evangelho, e segundo as informações que a gente tem, é Joana de Ângeles, né? E ela fez parte da codificação, em 1862, deixa essa mensagem errada. Então, estamos aqui terminando o capítulo. Terminou aqui com a mensagem que serve para todos nós. Essa mensagem da paciência a gente já leu várias vezes e a gente está sempre tendo que prestar atenção, porque ela toda hora fala que a gente vai querer. A dor é uma bênção que Deus envia. Então, a gente tem que perdoar aqueles que são instrumentos do nosso sofrer, porque nos põe à prova a paciência, nos põe à prova e nos exercita. Na verdade, a gente exercita a paciência. Porque botar só a prova, a gente vai eu já provei que eu não tenho paciência, né? Agora eu fiz a prova, tirei 0. Mas o que a gente tem que fazer? Cada vez que aparecer aquela oportunidade, a gente vai e exercita a paciência. Não fica pensando, tirei 0, vou tirar 0 de novo, nunca vou passar essa prova. Tem que estar sempre sendo exercitada. E é aquele lance do hábito. Todo dia você faz um pouquinho, né? Tá. A gente exercita a paciência com o marido, a gente exercita a paciência com os filhos, a gente exercita a paciência com os colegas de trabalho, com os irmãos, com o pai, com a mãe. Tudo isso a gente exercita a paciência. E eles também exercitam com a gente. Porque a gente também não é tão fácil assim, né? Nós não somos tão anjos, né? Nós também somos difíceis. Às vezes nós Nem também... um pouquinho, anjo. Nem tão, né? Nem um pouquinho. Mas às vezes nós também damos trabalho para os outros, né? Mas é para isso que a gente está aqui, para evoluir. E ninguém dá saltos na evolução, né? A gente vai subindo uma escada degrau por degrau. É difícil, é muito difícil, mas por isso que a gente está aqui e a gente tem que tentar, né? Por isso que a gente tem que tentar ser um espírita cristão, né? Eu acho que é o mais importante. É ir pensar assim, meu Deus, Jesus sofreu tanto, e quando você fala assim, estou sofrendo, está passando por determinadas coisas, aí eu lembro que tinha uma colega nossa, não sei se vocês se lembram, no Márcio Teresa da Joyce, a primeira coisa que ela falava assim, quando ela começava a passar por determinadas coisas, o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Né? Ela falou isso. O que Jesus faria? Não sei se Jesus faria, né? Mas eu falei assim, o que eu posso dar do meu melhor? Né? Vou tentar dar o meu melhor para isso. É muito difícil. Viver é muito difícil. Mas tudo passa, até a vida passa. Né? Então, vamos tentar. O que mais achar aí do finalzinho da reunião? Carla, vai comentar aí? Ela está enrolada lá. Então, a gente vê também aqui uma coisa importante, que é o seguinte, eles
de novo, e a gente está sempre comentando, lembrando que a gente tem que ter certeza, a marcha do progresso é na direção da plenitude. Então, nessas horas que a gente fala, meu Deus, quantidade de obsessão que tem, todas as pessoas perturbadas, e todo mundo. E essa nova geração, como é que está indo agora a geração, negócio de TikTok, de não sei o que, só tem besteira, as crianças aprendendo um monte de besteirada. Como é que essa geração vai seguir em frente para poder botar e fazer que o planeta vá para a regeneração? Se a geração não está tendo orientação, muitos são bons de coração, tá, mas tem muitos também que não estão, que são bons, mas estão desvirtuando tudo. Porque começam a ter outras orientações, não se fala de Jesus, os pais não têm tempo para conversar com criança. Jesus virou realmente um canal, um caso à parte. Hoje também, ou foi ontem? Foi ontem, ou mais cedo, estava o pessoal da Rádio Rio de Janeiro falando aquela história que nós estávamos comentando sobre os jovens, né? Então, assim, não estão indo para a evangelização porque os pais não estão tendo interesse em levar. Né? Alguns pais são espíritas, vão, mas aí, e aí vai levar a criança? Não, mas aí a criança tem tanta coisa, outra coisa para fazer, e final de semana eles também querem sair, porque geralmente é final de semana, e acaba tendo a prioridade na vida, não é o espiritual. Gente, não adianta, nós estamos na matéria assim, só que a prioridade é cuidar do nosso espírito. Nós não estamos aqui para cuidar da matéria. Isso é o secundário. Jesus falou isso um monte de vezes. O secundário é você viver com saúde, cuidar da saúde. Só que o que leva esse corpo para viver com saúde, passear, é o seu espírito. Quer dizer, é você que é um espírito. E se você não tiver o espírito num bom estado, você não vai ter uma boa encarnação. Pode fazer a beleza, tá lá cuidando da saúde, coisa e tal, mas a parte moral tá lá com problemas, e está cultivando mais problemas. E você está continuando, não está querendo crescer, e aí piora que ainda passa para as crianças, né? Tem um monte de pais aí, eu vejo muita garotada, poxa, eu tenho netos e eu vejo uma turma da mesma linha aqui dos netos. Ninguém está falando de Jesus, ninguém quer falar de nada de moral, aí tudo é permitido, e tudo é muito bom, aí você tem que ser quem você quer ser, mas não mostra que tem a parte de Jesus botando um caminho para você seguir um bom caminho, porque existe a lei de Deus na nossa consciência, a gente já sabe. A felicidade, a lei de Deus é que traz a felicidade, ela está na consciência, então a felicidade está com você, na sua consciência. A hora que você tem que acessar isso. A nossa consciência tem todas as informações. Às vezes, nós aqui que estamos mais conscientes, a gente vai fazer um negócio e, cara, eu errei. Mas tem muitos que não estão acessando nada disso. Também não faz a questão. Faz questão de ficar na matéria. Então, é aquele que a gente sempre comenta. A vida é curta, tem que aproveitar a vida, vai, isso mesmo, se diverte. Não tem uma pessoa que estimula você a fazer uma coisa, meia hora, 1 hora por semana. Faz alguma coisinha por alguém, que seja 1 hora, entendeu? A culpa também, você está falando dos pais, é a culpa porque as pessoas não têm religiosidade. Religiosidade. O que acontece? Meu filho tem 37 anos. Eu acho que do grupo de amigos dele, que deve ser uns 6 que ele fica desde os 11 anos, nenhum deles fez primeira comunhão, nenhum deles frequentou uma escola evangélica de evangelização espírita. Nenhum deles. Por quê? Os pais não podiam, como você falou, 1 vez por semana, perder 1 hora, 2, para levar os filhos. Eu acho que o importante, né, em toda a família, seja lá em que religião for, você tem que levar a criança a ter uma religiosidade. Se não tiver isso, porque depois, quando ela fizer 18, 20 anos, ela vai seguir o que ela quiser, vai ser espírita, vai ser budista, vai ser evangélico, vai ser não católico. Não vai ser nada também. Vai seguir o que você quiser, entendeu? Mas se você não tiver um princípio, não tiver colocar ela para ela ver isso, né? Ela não vai, porque desconhece e não sabe o quanto é bom. Às vezes pode fazer até em casa mesmo, o próprio evangelho lá, se a pessoa tivesse na prática, não precisa ir para uma igreja, mas tem que se falar de Jesus dentro de casa, se for o caso, né? Não sabe rezar um Pai Nosso. Não sabe fazer rezar um Pai Nosso. Nenhuma ligação. É a conexão. Tem que aprender, né? A conexão, claro.
Essa evasão, né, dos jovens está acontecendo em todas as religiões, não só na espírita, né? A Céia ou o Tá Pedro querem falar aqui com a pedindo. mãozinha. Vamos deixar eles que já estão pedindo. Fala aí, Céia ou Pedro, não sei que vocês sempre estão. Fala aí. Caso sou eu, sou. Desculpa até a voz que eu tô meio chumbado, mas graças a Deus vamos indo. Que essa questão que você falou, Su, é justamente de hoje você ter tudo muito rápido, tudo muito acesso, as pessoas não estão dando compromisso porque elas não estão dando tempo para nada. Elas querem viver 35 coisas em 1 minuto. Tanto que é um negócio, é algo pessoal, mas que eu não suporto as pessoas com o WhatsApp 2 vezes. Calma, reserva um tempo, escuta direito, entendeu? Aí a pessoa que nem sequer consegue escutar um áudio de 5 minutos, como é que você vai falar para ela que ela tem que reservar 1 hora do dia dela, pelo menos ali, para ela fazer uma oração, um negócio, ter uma conversa com Deus, mesmo que seja um pouco menos de 1 hora, entendeu? Para ela ter uma reflexão, para ela pensar sobre a vida dela, sobre como é que foi o dia dela, o que ela errou, o que ela pode fazer. Que se a pessoa ela não consegue ter o comprometimento, ela simplesmente acaba deixando para lá e para lá e para lá, e eu tenho um monte de coisa para fazer, não vou fazer agora, e não faz. E prioriza só as coisas da matéria. Não tem um monte de coisa para fazer, mas é tudo para prazer, para sensação, para matéria. Ou então para trabalhar, tem que estudar. Então, tudo bem, correto, você tem o seu estudo, tem seu trabalho, tem que ter. Vai viver de quê? Vai viver de... Aí você, se não é nada, se torna uma pessoa que vai ficar pedindo esmola, vai ser problema para a sociedade, não é isso? Kardec fala isso até num dos livros dele, ele fala, a pessoa não pode ficar largando e agora vai virar um problema que a sociedade você tem que sustentar na esmola. As pessoas têm que realmente pensar na sua vida material. Só que a vida material, é o que a gente fala, ela sempre, ainda mais como o Pedro está falando aqui certíssimo, o mundo de hoje é tudo correndo. E é essa, desde que surgiu a internet, que virou isso cada vez mais, porque antigamente a gente não tinha tanto como correr. Então, você mandava uma carta, a carta ia e voltava, você tinha que esperar, porque o telefone, às vezes, para locais, as pessoas não podiam começar a falar com a pessoa direito, não dava horário, e tinha aqueles lances, horário mais barato para ligar, horário mais caro. Você tinha que mandar uma carta para dar bastante notícia, aí a pessoa escrevia. Olha a paciência que a gente tinha. Alguém pode imaginar isso? Você querer ter uma notícia de uma pessoa e esperar dias para ter notícia? Não existe. Eu peguei isso aí, e muitos de vocês também pegaram, chegaram a pegar algum pouquinho ainda, né? Mesmo, não o Pedro, que já é muito novinho, mas quem tem mais de 30 anos ainda sabe disso. Porque o computador tem, para nós, assim, para sendo palpável, tem 20 por 25 anos, né? Não tem, então, tipo, criança pequena tinha papel de carta. Minhas filhas chegaram a ter papelzinho de carta, fazer bilhetinho, né? Agora, a geração de 25 anos para menos, aí já não teve mais esse lance e já começou com o computador. Aí começou joguinho em computador, aí daqui a pouco começava a ter esse lance de ter essas comunicações rápidas, instantâneas, e foi quando a vida começou a galopar. E você quer tudo rápido. Então, também você quer uma resposta rápida, quer um prazer rápido, você quer que aquela sensação venha e você já consegue acessar aquilo ali, já tenha de volta já a sensação para você. Começou a ter isso aí, depois que veio toda essa... montou isso, que era para ser do bem, mas muitas pessoas com a inteligência maravilhosa usaram para o mal, porque pega essas mídias sociais e colocam só mensagens que as pessoas vão, às vezes nem com tanta maldade, vamos dizer, né? Eu vou botar que estou viajando. Tem gente que gosta de ficar botando as fotos que está viajando. E aí é tão assustador isso, que se você for no restaurante, se você olhar em volta, as pessoas não conversam mais. Então, tem pessoas que ficam o tempo inteiro no WhatsApp, no Facebook, seja lá em qual comunicação for, não tira o olho do celular. Eu, sábado, fui almoçar com meu marido, eu falei, ele começou a pegar o WhatsApp e disse, olha, se você realmente for ficar no celular, eu vou embora. Porque se eu estiver aqui para a gente comemorar, né, eu vou sair, porque não tem por que comemorar eu olhando para você e mexendo no celular. Não é verdade? E não era ele só, as pessoas iam. Ninguém conversava. Sabe? Isso para mim é tão assustador, porque quando a gente chega, todo sábado eu vou para casa do meu filho, sábado, domingo, quando eu vou,
E quando a gente chega lá, a gente conversa o tempo inteiro. Eu com meu filho, com a minha irmã, com as minhas outras irmãs, a gente conversa. A gente não pega no celular para nada, entendeu? Até se tocar, é claro que você vai atender uma ligação, mas precisa se conversar. As pessoas precisam ter contatos umas com outras, mas não é pelo celular, não é pelo WhatsApp, não é pelas coisas. As pessoas precisam se tocar, se falar, se Mas abraçar. é o vício, Denise, se tornou um vício. Um vício que a pessoa fica nervosa, ansiosa e quer saber. Sim. Se tocou um negócio de uma mensagem, já quer, curiosa de saber quem é. As Vai pessoas ver o vivem na que é, ansiedade. exatamente. É um vício. Aí eu falo assim, gente, se for tão urgente, a pessoa liga. Até porque todo mundo praticamente tem celular. E as urgências... Exatamente. As pessoas têm que entender que o telefone ainda continua existindo. Se é urgente, você liga, mas se mandou mensagem é porque não é urgente. Quem está querendo falar de nós? Pedro, ele segue agora. Desculpa, estou sempre interrompendo A eles. gente não sabe quem é. Fala. Não, nada. É só comentar outra coisa que minha mãe estava me lembrando aqui, e que é a questão da disciplina, e a disciplina é algo que vem da criação da base. Porque na minha época não tinha muito negócio do celular, e já tinha internet, mas era... Você usava para ligar para alguém, para conversar com alguém. Era isso e acabou. E aí, só que eu sempre fui muito acelerado, gostava de correr, só que a minha avó não deixava escolha, me chamava para fazer uma oração, às vezes eu não estava muito coisa ali, mas tu faz uma vez, você faz outra, aí no outro dia, aí um dia você já não está mais tão coisa de fazer aquilo, você já faz ali um pouco feliz, aí ela esquece, no outro dia você já vai falar com ela, por que a gente ainda não fez? E aí você cria a disciplina. É algo que tem que vir da base. Você tem que, no fim, a índole, claro, o espírito já carrega, mas o pai ele tem que dar um embasamento. No caso, minha mãe, No caso, vó também. Vó que mora junto também, mãe né? também. E agora aqui em casa tem disciplina. Na hora do café da manhã, almoço e janta, ninguém pega no celular. Muito bem, está certíssimo. Bia, quer falar? Então, né, lembrei que essa ansiedade cibernética que a gente vive hoje, né, os psicólogos chamam de síndrome do pensamento acelerado, que é o grande mal desse século, né? As pessoas estão naquela ansiedade de internet, né? Os psicólogos denominaram assim, né, essa doença nova, né? É uma Psicológica. doença, realmente. E aí como é que faz? É o lance, você tem que botar disciplina. Quando é criança, não tem que ficar com o telefone. Pelo menos aqui em casa, ainda mais aqui no sítio, né? Imagina, eu boto as crianças. Eu deixo, eles pedem para ficar jogando, né? Que os dois meninos estão na mesma idade e gostam de jogar. Aí eu falei meia hora antes do almoço, meia hora antes do jantar. Então, cada um pode jogar meia horinha, 11h30 mais ou menos, e quando é 6 e pouquinho, eu deixo jogar. Aí eles vão, que horas são? Eles vão olhar o relógio. Falei, calma, ainda faltam 15, mas eu deixo só esse tempinho mesmo, porque nós estamos num lugar que não é para pegar, nem meter a mão no celular. Só pode pegar desenho, um lápis, brinquedo, vamos para a terra, vamos para o sol, e é o dia inteiro andando, fazendo as coisas, vamos no curral, vai fazer as coisas de natureza, né? Mas isso aí também é lógico, tem essa facilidade, tem essa bênção de estar num local, né, que pode fazer isso tudo. Mas, de qualquer maneira, quando eu estou no Rio, também não pegam, ficam o tempo todo. Vamos para o parquinho, vamos sair, não tem que ficar segurando, pegando. Já chegam os momentos que fazem isso outros dias da semana, né? Mas acontece que a maior parte das crianças agora, para comer, estão vendo desenhozinho no celular. Para fazer alguma coisa, estão vendo desenhozinho no celular. Mas E aí, porque antigamente, meu filho também de vez em quando ficava difícil de comer, de dormir, aí a gente contava uma história. Para dormir, eu lembro que a gente cantava música, né? Vamos cantar uma música. Aí a gente cantava, aí ele falava assim, outra. Aí cantava, outra. Afinal, agora acabou as músicas, vamos dormir. Entendeu? Porque você tem que botar isso. Exato. Senão, é o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Com certeza. A disciplina. Eu sei que essa é a falando, é disciplina. Os meus sobrinhos netos só comem com celular. Que Tem uma história que
a história Não, da pílula. isso pelo menos as minhas filhas levaram adiante, não deixa ninguém pegar celular na hora de mesa nem nada, não tem como, não Tá toque em certo, celular na mas tá mesa. certo, Não, não tem tá lógica, certo. Edson. Você tem que focar no agora. Você tem que pegar, tá comendo, come. Né? Tem que fazer isso, pelo menos isso, porque esse lance da síndrome que a Bia está falando, pensamento acelerado, é porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu já sou a pessoa que falo acelerado, penso acelerado, sem ter síndrome nenhuma. Esses anos todos sempre fui assim, porque é do meu jeito, né? O meu espírito já tem isso aí. E eu tenho sempre que tomar cuidado, porque às vezes eu acelero, as pessoas não, além de não acompanhar, às vezes me interpretam de maneira errada, do jeito de falar e o modo de agir, mas isso tem muito da criação, né? A criação da família que falava alto e é árabe misturado com mineiro que me fala rápido, então com tudo eu sou um produto dessas equações aí. Mas de qualquer maneira, você tem que se disciplinar, você mesmo. Então, você vê que você está perdendo tempo. Aí que a pessoa fala, vê isso. Volta e meia tem um que manda um negócio para mim. Olha essa notícia assim, assim. E aí a pessoa está lá falando da notícia, né? Tá falando coisa que não é legal que está acontecendo ali. Eu falei, olha só, eu tenho coisa mais importante, porque eu estou vendo que a pessoa está querendo só causar polêmica, né? Eu tenho coisa mais importante para fazer. Ah, mas isso aí é importante. Eu falei, não, para mim, mais importante é eu ver coisas que edifiquem meu espírito. Então, eu não vou gastar. Eu não falo que eu não vou perder tempo. Eu falo, eu não quero usar o meu tempo para ver coisas que não vão me edificar a alma, não vão edificar meu espírito. Então, eu botei essa prioridade na minha vida. O tempo que eu tenho é para ver coisas, ler coisas, escutar coisas que vão me melhorar. Então, eu vou ficar vendo uma notícia ruim, com um monte de coisa que não está legal, eu vou ficar vendo aquilo ali para quê? Para eu resolver? Eu posso tomar alguma decisão que aquilo acaba? Não. Geralmente, eu não estou vendo e estou lá com milhares de coisas. Isso aí eu sou radical mesmo, e cada um tem seu modo de agir. Eu não quero viver assim. Eu escolhi, já com todo um passado que eu tenho aí de complicações na minha vida, eu escolhi pegar agora e usar todo o tempo para focar no que eu posso trazer de bem, para mim e para os outros. Então, para eu conseguir ficar equilibrado, eu preciso ler e ver e ouvir coisas que vão melhorar meu espírito. Então, eu estou sempre ligado na doutrina espírita. É muito raro eu estar fazendo outra coisa que não seja isso, porque geralmente tem muito conteúdo, né? E eu tenho muitos outros estudos e cursos, então eu foco nisso. Agora, preciso ver uma notícia que eu quero ver da economia, que está me interessando. Eu vou lá, entro na internet, olho assim, nos sites confiáveis, né? Sites oficiais, e vejo a notícia ali. Eu ficar vendo notícia de WhatsApp, que a maioria, grande maioria, é tudo mentira, tudo distorcido. Eu vou lá na fonte. Quer ver coisa do imposto de renda? Eu vou lá. Quer ver coisa da economia, como é que está o mercado, o dólar? Eu vou lá. Hoje nós temos esse acesso, antigamente não tinha. Eu, às vezes, deito, boto no YouTube e olho as notícias, a parte da notícia, né, o título, e vou vendo que me interessa, eu paro e escuto. Não tenho interesse de perder um minuto da minha vida fazendo e vendo coisas que não vão me melhorar o espírito, entendeu? Eu tomei essa decisão radical porque eu preciso disso. Tem gente que não, está muito bem, vive muito bem. Eu preciso disso, porque eu me desequilibro, eu fico muito, muito triste e fico sentida, e assim, mão e pé atado. O que é que você vai fazer? Eu vou fazer alguma coisa contra o governo? Nada. Eu vou fazer alguma coisa contra a guerra lá não sei aonde. O que eu posso fazer? Oração. E a gente não deixa. Sempre aparece a notícia no WhatsApp de alguém que está contando alguma coisa. Eu fico sabendo, acidentes aqui. Eu faço logo uma oração. Meu Deus, cuida dessas pessoas. Eu faço uma vibração em função daquilo. Agora, não vou procurar saber da notícia, porque não vai me fazer bem, não vai levar nada para mim, para outras pessoas que eu estou falando. Pode fazer super bem, que a pessoa fica... eu estou antenada, você está alienada. Vivo muito feliz, alienada do jeito que eu estou, porque eu estou alienada das coisas que não fazem bem para o meu espírito. Eu quero cuidar do espírito, eu já decidi, a minha matéria eu cuido para ficar com saúde, fazer bem ao próximo. Meus trabalhos voluntários, eu tenho que estar bem de saúde, tem que estar andando. Agora eu vou ficar fazendo, eu decidi e pronto, a minha decisão foi essa. Eu vou seguir em frente. Eu não tenho muito tempo, não, que eu estou descendo a ladeira já. No 63, eu sei pouco tempo que me falta, eu tenho que ir investindo. Então, essa é a minha dica aí, para quem quiser seguir. É importante falar assim, você não viu? Se não, se for importante, me liga, porque eu raramente abro o WhatsApp. Você viu isso? Não, não vi. Tem tanta coisa para eu fazer que não dá tempo.
Vai ficar no Acontece a mesma WhatsApp, coisa não. comigo. Ah, tá acontecendo isso aí, você viu? Não tenho a mínima ideia. Aí fulano mostra um monte de pessoas aí, que aparece toda hora na televisão, que eu não vejo televisão. Aí eu, fulano, falei, mas quem é fulano? Não tenho ideia das pessoas, são pessoas famosas, que eu escuto falar o nome, mas eu não sei quem é a pessoa. Então, assim, parece uma coisa de pessoa doida mesmo, mas é que eu falei, foi minha opção, agora cada um tem a sua. E aí, em relação ao texto, nós estamos sabendo, estamos vendo que está cada vez mais forçando, nós estamos marchando na direção da plenitude, né? E aqui o Macário, que ele, no próximo capítulo, vai contar a história dele, lá que eles estavam com a família, estava até olhando antes da gente começar, dizendo que eles estavam lá. Então, ele é um espírito que já vem, né, trabalhando na Seara de Jesus há muitos anos, né? Já séculos e séculos aí, e ele está falando que estão constatando a história, que abriu a brecha, está entrando, eles entram, essa é uma casa grande, né? Que metade, pelo que a gente entende, não digo metade, mas uma grande parte das pessoas estão envolvidas nas brigas, nas confusões, que são sérias, para até parar de dizer que vai parar na justiça, são sérias, e eles já estão tão bem dentro da casa, né? Esses espíritos, esses nossos irmãos aí desequilibrados completamente, eles estão enfermos, doentes, que já falou que já é dono. E tem muita casa assim, gente. Isso eu garanto para vocês. Tem muita casa que está tomada pelos esses irmãos. A briga está muito grande. As pessoas brigando, a gente vê a briga acontecendo. Pessoas que eram amigas de anos saíram da casa, foram para outra, fizeram outra casa, porque a casa você sente que ela está tendo sai do negócio, faz uma coisa esquisita para aqui, outra para lá. Mas o que é o nosso papel? Fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Se você estiver numa casa que está tendo qualquer alteração, qualquer vibração estranha acontecendo, essas brigas e tudo, e a gente presencia, porque a gente presencia, né? Vê o modo da pessoa falar e vê que a pessoa falando do outro. Fulano, na outra direção, era assim, assim, assim. Metendo mal na outra pessoa. Aí você fica na sua e faça a sua parte. Vai lá, faz o seu trabalho, se é de estudo, se é de mesa de reunião mediúnica, se é uma hora que você está ministrando passe, faz a sua parte em oração também, tá? Fica ali, na conexão com os bons espíritos que estão ali, que estão na casa, inclusive o seu mentor que está do seu lado. Toda hora que nós vamos fazer o nosso trabalho, aqui no nosso estudo, cada um também está sendo, inclusive, amparado e influenciado, inspirado pelo seu guia, seu mentor, que estão aqui para a gente continuar, fazer o nosso estudo. Aí vem uma dúvida, às vezes, né, você pergunta uma coisa que a própria... você está pensando, mas a própria inspiração veio dele para falar, pergunta isso. Então, assim, o que acontece? Nós temos que manter a sintonia, sempre, prestar atenção. Então, aconteceu de alguém estar falando mal de alguém, não liga. Não dá papo, não estimula, entendeu? Você ficar falando, é mesmo, né? Mas fez isso. Toda vez que aparece umas conversas dessas, a gente já fica assim, meio que engole assim o negócio aí, o negócio tá esquisito. E aí você já fica quietinho, e as pessoas vão falando assim, o fato, aconteceu isso, não entregaram a cesta, não sei o quê, sei lá, começa a falar que a pessoa não fez não sei o quê. Não entregou a cesta? Muito que bem. O que nós podemos fazer agora? Então a pessoa vem aqui, eu entrego a cesta. Então você vai fazendo as coisas para nada de ficar alimentando discussão nem situação. Então, prestar atenção nisso muito, que a gente pode ajudar sim, a não deixar nada sair da paz. Seja a paz que você quer ver no mundo, né? Você que tem que ser a paz. A Carla pode fazer a oração final ou está aí só de figura aí, aparecendo aí no canal Leitura de Livros Espíritas? Se ela não puder, a gente faz aqui o fechamento, porque você que ela está na casa da irmã dela. Mas nós estamos terminando já também, então temos que fechar aqui, né, gente? Então vamos lá, elevar nossos pensamentos para agradecer por mais um encontro que nós tivemos aqui para estudar e refletir sobre essa obra maravilhosa, Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz todos esses textos, esses esclarecimentos, né? Por intermédio do Divaldo. É um espírito que contribui demais para nos dar essa convicção, cada vez mais ter certeza que nós estamos protegidos, quando ele traz todas essa situação que fica acontecendo no plano espiritual. Né? Então, a gente refletindo sobre a doutrina espírita, sobre, né, a doutrina de Jesus. Nós agradecemos, então, a proteção dos amigos espirituais e a inspiração desses mensageiros do nosso Mestre Jesus.
Que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos recebidos e assim fazer as mudanças necessárias para que a gente possa evoluir, né? Para a nossa evolução, agindo com mais amor, mais caridade, mais perdão, sendo útil sempre, auxiliando o próximo sempre. Então, assim, nós damos, agradecendo a Deus, a Jesus e nossos protetores espirituais, nós damos por finalizado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, até semana que vem, né? Um beijo para todos, boa noite e até a próxima, gente. Um beijo, obrigada. Tchau.